Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. Vocês perceberam que minha voz está falhando, mas vamos seguir assim mesmo, porque aqui nesse Fisiocast nós falamos sobre prosperidade e aqui você vai ter diversos insights para você conseguir melhorar na sua carreira. Então somos dois fisioterapeutas falando sobre dinheiro, falando sobre prosperidade, para você ter uma vida melhor dentro da sua carreira, e hoje aqui recebemos um convidado muito especial. E o Felipe aqui, meu parceiro de bancada, vai apresentar ele para vocês. Fala, galera, beleza? Chegamos para mais um episódio e hoje temos um convidado muito especial. Ele é ex-fisioterapeuta do Exército, coordenador do Hospital Ricardo Cruz, coordenador da UPA de Campo Grande 2, também é docente na Estácio de Sá, docente em diversas pós-graduações aqui no Rio e pelo Brasil, e também é especialista pela Sobrafia. Receba com muito carinho nosso convidado, Alexandre Justiniano. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês no Fisiocast. Gostaria de agradecer o convite, Felipe, Fred. É um prazer muito grande para que a gente possa estar debatendo aqui sobre alguns assuntos, né, na fisioterapia, assuntos leves, assuntos pesados, aí vai depender de vocês, o que vocês quiserem. É um prazer e gostaria de agradecer muito o convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Sempre um prazer enorme receber os convidados. Fred pediu desculpa pela voz, mas Fred, sua voz tá tão sexual. Tá horrível. Tá uma voz de veludo assim no ouvido da gente. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes amam quando você tá com essa voz desse jeito. Antes de mais nada, é bom lembrar que para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva porque é importante. Curte aqui também esse vídeo, já compartilha para um amigo para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, não esqueça, se inscreva aqui no canal. Já que a gente está nessa pegada, quero agradecer. Estava olhando ontem no Spotify, já atingimos mais de 1.200 escutas ou visualizações. Como é que a gente tem que chamar no Spotify? Porque agora, não sei se o Alexandre sabe, o Spotify virou streaming também, né? Então a pessoa tem a possibilidade de baixar e ouvir e também vir os episódios. Então assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi os números. A gente tá no episódio 16 hoje. Então assim, pra mim é uma honra muito grande ver todo esse movimento e ver que realmente as pessoas estão acompanhando a gente. Então muitíssimo obrigado a vocês. No YouTube também. No YouTube mais também estamos crescendo. 10 mil visualizações total, né? Rapaz, a gente tá ficando... Estamos subindo. Tá ficando chato, hein? Vou aproveitar, já que a gente tá aqui, mandar um beijo especial pra Thaís, que tá sempre acompanhando e compartilhando. Dona Sandra também tá sempre acompanhando e compartilhando. E o Wendley, meu barbeiro, que ele não escuta a gente, não. Ele fica do outro lado da câmera só observando se meu bigode e minha barba tá torta. Eu espero sinceramente que hoje esteja na navalha, porque foi ele que fez. E é isso! Antes da gente começar, eu vou quebrar o protocolo e fazer tudo diferente agora. É isso. Vou começar presenteando o nosso convidado antes da primeira pergunta, porque a partir de agora, Alexandre, você faz parte da família Fisiocast e tem um dever muito especial. Inclusive, já pode usar se quiser. Tá limpa, tá? Tá limpa. Tá limpa. Obrigado. E um detalhe muito especial, tá? Essa aí não foi pra lavar louça. Essa não foi. E um detalhe especial para todos os nossos convidados que já passaram, eu tenho certeza que estão assistindo esse episódio. Por favor, não coloquem a caneca dentro da lava-louça. A não ser que você queira personalizar igual uma pessoa que eu conheço, que ele não queria ser igual a minha, né? Que falou assim, não, vou fazer diferente. Pode manchar. E ele personalizou a caneca dele e agora temos... agora é Customizado. único, só ele tem a caneca assim. Pra saber qual é qual. Pra não misturar. Bom demais, hein? Alexandre, primeira pergunta, pra gente já começar a aquecer. Conta pra gente aqui, assim, como é que foi o início da sua trajetória dentro da fisioterapia e em que momento você percebeu a importância da gestão na sua carreira? Bom, desde o início. Na verdade, eu já entrei para a faculdade sabendo que eu queria terapia intensiva e eu costumo dizer que a minha vida profissional é uma bola de neve. Ela foi, né, uma forma muito contínua e uma engrenagem muito grande. E eu me formei em 2000, já com um convite de um colega que estava administrando lá na época um CTI, ele era um enfermeiro e administrava um CTI, e que precisava de fisioterapeuta porque a fisioterapeuta tinha saído do hospital. E aí ele me convidou para que eu assumisse já desde o início, recém-formado, a coordenação de uma unidade de terapia intensiva de um hospital pequeno porte, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje ele é um hospital que foi comprado pela rede Assim, e aí eu recebi esse convite. Então eu tive que esperar me formar ainda, isso foi finalzinho dos anos 2000, colar grau, dar entrada no Crefito. Nisso eu convidei um amigo meu de faculdade, o Bruno, para ser meu sócio, e assumimos no início de 2001 já
assim, nos formamos e logo em seguida nós já entramos para coordenar o serviço. Então já éramos ali o fisioterapeuta e o coordenador. Era um CTI pequeno, de 8 leitos, que depois cresceu para 10, 12. O Bruno saiu em 2003 e eu fiquei lá de 2001 a 2012. Foram 12 anos coordenando essa unidade. E desde o início eu já vi o quanto era importante essa coisa da gestão. Isso começou lá em 2001 e hoje, para vocês terem uma ideia, uma das unidades que eu coordeno são 123 fisioterapeutas. Nossa. Então não é fácil você coordenar uma unidade que é o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, são 123 fisioterapeutas. Então, assim, é necessário gestão. Então, desde o início, a gente já viu o quanto isso era importante. E de lá para cá, minha vida foi, simultaneamente se engrenando em um trabalho e outro, e foi sequencial até chegar nos dias de hoje. Pô, que loucura, né? Eu fico pensando porque, por exemplo, eu me formei em 2012 e dentro da minha graduação, assim, tive pouquíssimas, para não dizer nenhuma, matéria sobre gestão. Então, eu fico tentando entender como é que foi para você naquela época, como é que era a formação naquela época sobre a matéria, sobre gestão, né? Porque, pelo que você está me falando, assim, parece que você aprendeu na marra, né? Porque quando a gente se forma, a gente sai cru demais em tudo ali, para atender já é difícil. Imagina para ter a gestão ali de um CTI, né? Imagino que não foi fácil. Exatamente, aquela coisa de bravar um pouco, né? Desbravadores mesmo, um pouco tentativa e erro, sem muita experiência, e tanto é que, se a gente retroceder, vários exemplos de vários fisioterapeutas tiveram muitos problemas de gestão, passaram por dificuldades, tiveram problemas financeiros, justamente por não saber gerir, né, determinados trabalhos. Então, realmente, além da parte técnica, a gente meio que tinha que ainda, está falando isso há 25 anos atrás, a gente aprender ali na marra e no dia a dia em relação à gestão. Então, realmente, a gente teve que se desdobrar para que a gente pudesse estar sempre crescendo e adquirindo conhecimento para que hoje a gente estivesse onde a gente está. Pô, interessante. E sabe o que é mais louco? Desculpa, pode falar. Não, fala. Assim, o que para mim é mais louco, escutando o Alexandre falando, é que, assim, foram 25 anos atrás e a gente ainda encontra dificuldade no mercado do profissional que não busca, que não vai. Ele continua encontrando dificuldades que não eram mais para encontrar. Porque, assim, há 25 anos atrás a gente está falando de uma época em que as pessoas usavam a internet para pesquisar no YouTube. E hoje a gente tem uma facilidade de acesso muito grande na parte de gerenciamento de negócios. E é legal escutar o Alexandre falando sobre essa parte de coordenação de hospital e tudo mais, porque a gente começa a compreender que gestão não se trata só da gestão financeira. Que quando a gente pensa em gestão, a gente está vinculado a diversas áreas. Então, assim, e o profissional ele acaba falhando por não buscar a informação que está na ponta do dedo. Basicamente é isso, né? Exatamente. Hoje em dia você tem uma facilidade de buscar informação, até mesmo de ter contato com colegas de outros países, outros estados, que na tua época isso não era possível, né? Hoje em dia você tem ali um Instagram, você tem um WhatsApp, você manda mensagem, você consegue muitas vezes informações que você antigamente teria que ficar semanas buscando, né? Exatamente. Tinha que mandar mensagem no BIP. Eu tive teletrim, eu tive teletrim. E uma coisa que o Felipe falou é verdade, o que é interessante, né? Porque a gente fala em gestão, não é só gestão financeira, gestão de pessoas, o que sinceramente para mim eu acho até mais difícil. Vou te falar por quê. Difícil, né? Hoje eu não passo por gestão financeira, porque meu instituto é público, mas gerir pessoas é muito difícil, porque gerir financeiramente, né? Eu não sou tão especialista quanto vocês, mas você tem ali o seu custo, você tem o que entra e você vai gerir, cada vez mais tentando minimizar custo, tentando aumentar ganho, e você vai gerindo. Agora, gerir pessoas. Existem fatos muitos que não são tangíveis. E aí, como é que você vai gerir? Né? E eu falo isso porque hoje eu passo por um processo de gerir quase 130 pessoas, é muito complexo. São quase 130 pessoas, profissionais diferentes, com famílias diferentes, níveis culturais diferentes, enfim, diversos fatores, vivências diferentes, experiências diferentes, equilíbrio emocional diferente. Então, realmente é muito difícil. Então, você gerir pessoas acaba sendo, às vezes, muito mais difícil do que você gerir financeiramente. Não que seja fácil também. E eu acho que um exemplo disso, eu falo isso com os alunos na graduação, o quanto a gente vê estúdio de Pilates fechando. Né? Você vê aí, vendo estúdio de Pilates, porque muitas vezes podem ser excelentes profissionais, mas não sabem gerir o seu próprio negócio. Porque ele vai lá, monta o negócio, para entrar no mercado ele cobra um valor abaixo do colega,
Eu costumo dizer isso também, vai um fagocitando o outro. Porque Eles aí vão puxando para baixo, né? para baixo. E aí, ao invés de tentar equiparar preço e mostrar o diferencial na qualidade, se você cobra tanto, eu vou cobrar menos tanto. E aí isso vai fagocitando. E aí daqui a pouco eu tô concorrendo com você, você tem que baixar seu preço para concorrer comigo. E daqui a pouco a gente morre abraçado, tô eu vendendo o meu equipamento e você também. Então isso é muito ruim, porque a gente não aprende gestão na faculdade. Né? Os Então, dois vão afundando no Titanic juntos. vamos afundando juntos, exatamente. Independente se tá na classe executiva ou na E a classe gente pior. vê isso de uma forma muito comum, né? Que são, vira e mexe, você vê nos grupos de WhatsApp, pessoas vendendo equipamento, porque podem ser até bons profissionais, mas é isso, falta gestão. E ele não consegue fazer uma planilha de custo, saber quanto é o seu valor de trabalho, ele bota o valor muito abaixo. Por um certo tempo você sustenta, mas depois... E é muito louco isso, né? Assim, acabei de chegar de Goiânia, tava no evento com uma das precursoras do método Pilates no Brasil, Jorge Oliveira, que hoje é minha cliente, graças a Deus. E esse é um debate muito grande que eu tenho com ela. A Jorge não é da fisioterapia, ela é da dança mesmo, é da origem da dança. Mas é assim, um dos pontos que a gente debate muito, que ela trabalha e reconhece o método Pilates desde 1994, que foi quando ele deu entrada no Brasil com a Alice Becker lá atrás. E lá atrás se cobrava R$250 para se fazer Pilates a aula. Então, assim, quando ele entrou no mercado brasileiro, era extremamente procurado, extremamente debatido, extremamente difícil a atingir, porque eram poucos profissionais que realmente atuavam, e lá atrás se cobrava R$250 a aula. Hoje, no Brasil, esse estudo realmente eu já realizei, a média da mensalidade, né, que não é o ideal, mas como a gente fala com muito fisioterapeuta, o plano de atendimento, 2 vezes na semana, que daria ali em torno de 9, 10 atendimentos no mês, ele continuou com o mesmo preço de 94. Loucura. 31 anos se passaram e eu levantei esse debate em Goiânia com o pessoal assim, cara, pra mim não faz sentido no ano de 2025 a gente continuar cobrando o mesmo preço lá de trás. E não adianta a gente esperar que o conselho vá fazer essa mudança, que o governo vá fazer essa mudança. Eu falo assim, vocês que estão nos ouvindo é que precisam mudar. A realidade, independente se vai ser dentro do estúdio de Pilates, se vai ser no atendimento domiciliar, se vai ser a briga do home care, independente do caminho que o profissional vai seguir, que ele compreenda que a mudança tem que vir dele. Eu sempre falo que a mudança ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O profissional precisa começar a se valorizar mais e compreender o que você levantou, que é exatamente entender. No momento que ele começa a entender da gestão financeira, de marketing, de negócios, de pessoas, o quanto que isso está envolvido e o quanto que isso gera valor no serviço dele. E aí vem um ponto muito importante. Muitos estudos eles acabam fechando por não compreender que o preço baixo diz muito sobre ele. Eu sempre falo assim, cara, o preço diz mais sobre quem cobra do que sobre quem paga. A gente tem uma ideia errada, uma ideia distorcida que eu preciso cobrar barato para o meu cliente contratar meu serviço. Só que a gente vive dentro de uma sociedade onde aquilo que é muito barato, então a gente tem essa empresa aí na internet que chegou forte no Brasil e tudo mais, tem o 9x9, não vou citar o nome da Shopee não, mas essa aí mesmo todo mundo tá comprando na internet. Quando a gente paga barato, comprei essa caneta, paguei 50 centavos. Se acabar a carga, paguei barato, né? Não estava esperando muito. E esse pensamento, ele resvala, né? Ele vai para todas as áreas, inclusive para fisioterapia. Então, quando o profissional ele chega e fala que a consulta dele custa R$50, R$40, R$30, isso diz muito para o cliente. Ele não está esperando muita coisa. Então, não adianta o cara ter um monte de especialização, um monte de título, um monte de coisa, se ele não souber cobrar o serviço dele. E quando a gente fala de negócios como um todo, é fundamental que ele compreenda que o preço diz muito sobre ele e a gente está gerando pessoas. A gente já trouxe vários convidados que a gente levantou essa bola. As pessoas estão perdendo a humanidade no relacionamento. Tanto dentro do hospital, dentro do CTI, quanto dentro da clínica, quanto no atendimento domiciliar. O profissional, cada dia que passa, ele está mais automatizado. Daquele, sim, eu vou aplicar a técnica e acabou. Eu vou fazer o que tem que ser feito e acabou. Vou mexer no ventilador mecânico e acabou. E isso acaba influenciando. Isso é gerir pessoas. Que a gente pensa em gerir pessoas, gerir equipe, igual você citou, 123, 130 pessoas com crenças diferentes, mas isso resvala também no nosso paciente, que também tem crença, também tem família, também tem realidade, e o profissional acaba esquecendo, né? Então, vou falar sobre 2 assuntos que você falou aí. Vou botar a mão no vespeiro também. E aí, como a gente fala, a gente usou o exemplo do Pilates, mas, por exemplo, a acupuntura. E aí, uma polêmica que a gente tem... vamos logo na polêmica. E aí, vamos lá. A gente tem esse problema sério com o ato médico, né? Vocês acham que realmente, quando as associações médicas brigam pela exclusividade da acupuntura, é porque eles estão preocupados com a sociedade? Eles acham que realmente o fisioterapeuta não sabe fazer acupuntura e esse profissional coloca em risco a vida da sociedade?
Quem achar isso é muito inocente. É óbvio que a preocupação é reserva de mercado. Quanto mais fisioterapeutas fazendo, mais barato fica. E isso é que dá medo ao colega médico. E qual é a característica? Porque você trabalha com acupuntura. Você cobra R$150. Eu vou colocar uma sala no mesmo prédio que você. Eu vou cobrar 120. Aí vem o Felipe, cobra 100 e dá agulha. Aí você, agora para concorrer, você cobra 80 da agulha e ainda dá uma paçoca. Eu brinco com isso, falo isso para meus alunos. Aí eu cobro 60, dou agulha, a paçoca é uma bananada. Ou seja, vai um fagocitando o outro também. Esse é o grande problema. Então, na verdade, quando a gente mexe nesse vespeiro e a acupuntura é apenas mais uma, a gente pode citar terapia por onda de choque, né? São todas técnicas que têm um valor agregado alto, e se eu tenho muita gente fazendo, a tendência é puxar o valor para baixo. É essa a preocupação. Reserva de mercado. Então, esse é um grande problema. Em relação ao que você falou que a gente está perdendo o coração e a gente, né, tá fazendo uma coisa de uma forma muito direta, mas é exatamente isso que está acontecendo. Estamos formando tecnólogos. E essa é a minha maior preocupação. Eu estou na docência há 21 anos e eu vejo essa degradação da formação do profissional. Cada vez mais o profissional ele busca receitas prontas. E isso é um grande problema. Ele tem uma dificuldade de raciocinar. Então, hoje, por exemplo, um aluno que quer se formar em fisioterapia e pensa em fazer dermatofuncional e aplicar botox, ele vai pagar 4, 5 mil reais num curso para aplicar botox. Mas se você perguntar quais são os músculos da face, ele não sabe. Então, ele quer aprender procedimento, mas ele não sabe o fundamento. E tantas outras técnicas, né? Não vou entrar aí na polêmica, mas, por exemplo, o kinesiotape. O cara quer fazer kinesiotape, mas ele não sabe a origem de inserção no músculo. Não vou nem entrar na parte científica, né? A parte científica é que o Fred gosta. Mas se a gente for entrar na parte científica, a gente questiona. Mas tô apenas dizendo mais uma técnica, como a crochetagem. Então, o cara quer fazer um curso... Eles querem vender técnica, na verdade. Eles querem aprender a técnica, eles não querem aprender. E aí eu falo isso também para o meu aluno. Se, por exemplo, a gente vai montar um evento, tá? E aí vai ter 2 mentorias, uma sobre ventilação não invasiva e do lado vai ter uma mentoria sobre fisiopatologia do sistema respiratório. Qual é a sala que vai bombar? A da VNI. E assim acontece na trauma, em qualquer outra área. Ou seja, se você colocar lá uma mentoria de técnica e uma mentoria de fundamento fisiopatológico, ele vai para a técnica. Ele não entende que isso é um conhecimento, uma construção de conhecimento. Então, os procedimentos são importantes, nós utilizamos procedimentos, mas para que eu possa, né, aplicar botox, eu preciso entender o fundamento. Para que eu possa fazer técnicas, eu preciso do fundamento. Então, cada vez mais, nós precisamos entender isso, e esse é o nosso maior deficiência. Estamos como tecnólogos, então é o aluno que ele quer até respiratória, terapia intensiva, mas ele quer aprender ali mexendo no ventilador mecânico de uma forma muito fácil e simples, ele não quer ter o trabalho de raciocinar. E isso vem degradando, porque o que é valoroso é o conhecimento, né? Porque executar é o mais simples, a execução é mais fácil, né? Exatamente, a execução, o trabalho braçal, ele sempre foi muito menos valorizado que o trabalho intelectual. Isso é fato. Então, o peão da obra, ele é importante, ele é fundamental, mas ele vai ganhar menos que o engenheiro e o arquiteto. Isso é fato, mas o trabalho braçal é dele. Então, enquanto o fisioterapeuta não entender que o intelectual, que o conhecimento é o fundamental, por mais que a gente tenha no escopo da fisioterapia, né, o procedimento, a atuação, a manipulação, a gente atender o paciente é importante, óbvio, mas eu preciso do conhecimento e não ser efetivamente, né, apenas um tecnólogo. Você imagina um cara que vai fazer o curso de quiropraxia, de osteopatia, querer aprender apenas a técnica e não entender o fundamento. Então, isso hoje é uma grande preocupação minha e dos colegas que estão na graduação. Que eu acho que é isso. O que eu vejo muito são os fisioterapeutas buscando vender a técnica e não vender a fisioterapia de fato. Eles querem vender a técnica, independente. Mas isso que você falou, se o profissional souber da fisiopatologia ali, saber avaliar, a técnica muitas vezes vai ser indiferente ali, porque ele vai saber qual é a melhor técnica. E
nem sempre a que estão te vendendo ali num curso é a melhor. Não tem nem evidência científica, muitas técnicas. Às vezes você fazendo o básico, você aprendeu lá na graduação, o arroz com feijão muito bem feito, você consegue solucionar o problema. Eu acho que, mais uma vez, as pessoas estão buscando soluções milagrosas onde não deveria buscar. A pessoa tem que entender. Fez lá uma lesão ortopédica que seja. Não adianta, você não consegue acelerar uma fratura de fêmur, por exemplo, não adianta, você não vai recuperar em 2 semanas. Você tem o tempo ali de calcificação, você tem que esperar. Então as pessoas estão sempre buscando uma solução para resolver assim. E é isso, só executar, não quer raciocinar sobre o que está acontecendo ali. Então vejo muito isso, as pessoas vendendo técnicas e usando técnicas de forma indiscriminada e sem avaliar corretamente e tratar de fato o que está acontecendo. E eu diria até que o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque o Fred levantou a bola, pelo menos foi o que eu entendi, que as pessoas estão com pressa em acelerar o processo do paciente. O que eu vejo muito acontecendo, isso foi até debatido já dentro do conselho, nas reuniões de câmara técnica, é que muitos profissionais eles estão atrás não da técnica milagrosa, mas a técnica milagrosa que vai fazer enriquecer. Então, assim, algum tempo atrás estava estourado, bombado, todo mundo falando de aplicação de carboxiterapia. Era o boom do momento, todo mundo querendo fazer curso e tudo mais. A gente não escuta mais falar sobre a Carbox. Aí agora você vê a briga pode utilizar, não pode utilizar medicamento e um boom relacionado a isso. Criolipólise, lembra também? Também é isso. E aí profissionais que juntam técnicas e inventam uma outra técnica. Né? Eu brinco com isso com meus alunos, eu falo. Aí você tem o Pilates aéreo, Match Pilates, não sei o quê. É tudo Pilates. E aí é tudo Pilates. Daqui a pouco você vai vou criar uma nova técnica, Pilates na lama. E a gente vai fazer exercício na lama. Pensei que ele ia falar hidropilática. Eu falei assim, pô, eu tive essa ideia. Mas é isso, ou seja, o que a gente observa, isso me apavora muito, na respiratória acontece muito isso, né? O cara pega um dispositivo, conecta no outro e faz no paciente, e isso é uma técnica nova. E a galera paga pra fazer. A gente trouxe o Ives aqui, como é que foi o que a gente debateu com o Ives aqui da questão da respiratória? Ah, sim, que tem visto muito utilizado o TMI associado com exercício aeróbico, né? A gente conversou sobre isso e ele me explicou também, é justamente isso, as pessoas associam técnicas e que não tem comprovação, e o fisioterapeuta na gama de melhorar, de crescer e tudo mais, compra. Né? E aí, eu vejo às vezes algumas divulgações aí nas mídias sociais, olha, a gente está aqui no estado tal, pro curso tal, bombando, aí você vê no fundo as pessoas realizando, você olha assim, baseado em quê? Qual é a publicação? Qual é a revista? Né, é publicada onde? Na Vozes da Minha Cabeça, né? Então, assim, não tem nenhum fundamento científico que as pessoas fazem, né? Então, isso é muito preocupante. É muito louco, porque eu falei, inclusive, isso no evento de Campo Grande, ó. Eu tive a oportunidade de falar no Crefito 13, né, que é o Crefito de Campo Grande, e eu levantei exatamente essa bola. Eu falei assim, cara, a gente não pode esquecer que lidamos com vidas. O nosso juramento enquanto fisioterapeuta, não só o nosso, né, de todas as áreas da saúde, é entregar o melhor para a vida do outro lado. E a gente é responsável se algo acontecer com aquela vida. Assim, se a pessoa sofreu alguma lesão, tiver algum problema mais grave por imperícia do profissional, ele responde por aquilo. E aí, muitas vezes o profissional acaba esquecendo, né, dessa responsabilidade. Ele começa inventando técnica, começa modificando o que não tem que modificar, acaba cometendo os crimes que nem sempre o cliente sabe que está sendo cometido. Eu lembrei agora daquela técnica do copinho, que gera lesão corporal. Conhece a técnica do copinho? Que você pega a maquininha de vácuo. Ventosa. Ah, sim, ventosa, tá. Eu não queria citar qual era que mas gera lesão corporal no cliente. Às vezes o cliente não sabe que aquilo ali pode gerar processo contra o profissional. E o profissional, ele não sabe que aquilo ali que ele tá cometendo, não, mas lá fora, estagnação, tudo mais. Assim, cara, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente não tá lá no oriental, a gente tá no ocidental. E aqui a lei é diferente. Então a gente precisa tomar muito cuidado e entender que não é porque o Felipe virou e falou que essa técnica revolucionária vai mudar o mundo que eu vou simplesmente aplicar sem realmente entender se faz sentido com a minha linha de pensamento. Eu venho de uma época em que a gente buscava realmente ser especialista. Você é especialista na trauma, você é especialista na respiratória. Hoje em dia não, hoje as pessoas querem ser especialistas no caminho mais curto para ganhar dinheiro. E, infelizmente, o caminho mais curto não leva a ganhar o dinheiro. Porque a pessoa basicamente ela fica pulando de galho em galho, fica saltando de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. Leva quem dá o curso. Exatamente. Tirando isso, mas ninguém. Você falou da ventosa, eu lembrei de um caso, de um paciente que eu atendi, ele chegou lá no consultório, ele já me conhecia, mas ele estava fazendo um tratamento específico por conta de uma cirurgia que ele fez na região do maxilar. E aí ele chegou lá no consultório, aí ele tirou a camisa, cara, e nas costas, no entorno assim do bordo ali da escápula, tava tudo roxo,
preto. E aí eu falei, pô, cara, tu gastou dinheiro pra fazer ventosa? O que que houve? Aí ele falou, não, pô, eu tava sentindo muita dor aqui, e aí a fisioterapeuta fez. Eu falei, beleza, vou te avaliar. E aí eu avaliei, aí eu falei, você fez a ventosa por quê? Por conta disso que te trouxe até aqui, o meu consultório? Ele falou, que eu tava sentindo dor e tal, não sei o quê. E aí eu avaliei. Ele tinha uma disfunção escapular. Qual foi a necessidade de usar a ventosa ali? Zero, nenhuma. Só marcou o paciente. Porque a ventosa não ia não melhorar ia a adiantar. disfunção. Ele estava com uma fraqueza. Ele precisava fortalecer. Então, não tinha zero necessidade de usar a ventosa, além de deixar uma marca ridícula nas costas dele. E aí, depois daquele dia foi engraçado, que eu cobrava um valor, que era ajustado ali de acordo para onde eu atendia, e essa fisioterapeuta, por coincidência, cobrava mais caro do que eu. E aí ele falou assim, pô, tua consulta tá muito barata. Aí eu pensei, tem razão, vou aumentar. Depois daquele dia eu aumentei porque realmente eu via, tipo, era uma pessoa que cobrou muito mais caro para fazer merda e ainda cobrava mais caro. Eu tava cobrando o meu preço certo, fazendo um trabalho, por que não? Tá certo. E aí depois daquele dia eu aumentei. E é isso, assim, a ventosa é ruim? Cara, tem casos específicos, né? Eu acho que você não pode usar para tudo. Então, eu vejo a generalização. Às vezes o cara tá cheio de chupão no ombro, cheio de chupão nas costas. Era necessário realmente usar aquilo ali? Muitas vezes não, né? Mas é uma característica também que a gente observa muito, que é o profissional tratando os sintomas e não a causa. E é isso que então, de repente, ela tentou ali liberar, fazer a liberação miofascial. Porra, mas não tratou a causa, não tratou a causa. Tá enxugando gelo, pô, não adianta. É o que Acho que é acontece. isso que acontece. E aí, por isso, você tem aquele paciente que faz, pô, já tô na 30ª sessão e não melhora. Exato. Pô, lógico, entendeu? né? Porque Tá não tá tratando a gelo. causa, tá enxugando gelo, não tem jeito, exatamente. Bom demais. Alexandre, Antes de você passar para a próxima pergunta, só um adendo. Vocês ouviram o que o Fred falou, né? O fato da profissional saber menos do que ela cobrava mais. Então fica a lição para vocês, né? Quem sabe muito, Exato. Quem sabe pouco, por favor, vamos estudar, porque o conhecimento é que faz a diferença. Mas você que sabe muito, entende, tem gente muito pior do que você cobrando muito menos. Então, assim, não espera valorização do outro lado. Não espera, que eu tenho certeza que o Fred deve ter ficado muito bolado quando o cliente virou para ele assim, sua consulta tá muito barata. Mesmo ele cobrando o preço certo, calculado, alinhado, estabilizado, mexe com o nosso âmago. Quando o paciente vira pra gente e fala assim, tá muito barato. Eu dei assim, razão, pô. Não, mas assim... Dei razão. Mas lá no fundinho dá aquela pontada assim, não, realmente é verdade, tem que cobrar mais caro. E é isso. Então assim, se você percebe que teu concorrente, teu colega, teu amigo, que sabe muito menos que você, cobra menos, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar e vamos cobrar o preço certo daquilo que vocês fazem. Valorize o seu serviço e não espere que o outro valorize aquilo que você faz. Exatamente. Alexandre, você passou dentro da tua experiência, você passou pela docência, né? Tem a docência esse tempo todo, também passou pela parte de perícia e a parte... agora, mais recente. E terapia intensiva, né? Isso. Como é que tudo isso aí foi se encaixando? Bom, foi uma fase engrenagem. Então, rapidamente, tentar resumir esses anos todos. Eu comecei na terapia intensiva em 2001. Em 2001 também, eu comecei no home care e trabalhei no home care de 2000 a 2004. Em 2004, que talvez tenha sido um divisor de águas, eu era coordenador desse hospital e eu tinha uma ex-estagiária, Soraya, um grande abraço. Eu lembro disso até hoje, eu agradeci, eu já tive a oportunidade de agradecer ela pessoalmente. Hoje estou aqui no podcast ainda, agora eu participei de uma banca de TCC com ela. Hoje ela é preceptora de estágio da Uniswan, da Estácio. E aí eu tive a oportunidade de agradecer ela na banca de TCC, o quanto eu era grato por ela. Por quê? A história foi assim, eu era coordenador de serviço, um belo dia eu fui no domingo, lá no hospital, e ela virou para mim e falou assim, Alexandre, vai ter prova para professor da Estácio. Falei, é mesmo? Vai ter prova? Falei, nossa, que pô, faz. Falei, vai ser quando? Aí ela, sábado que vem. Falei, Soraya, pelo amor de Deus, prova para professor semana que vem, não vou ter tempo nem de estudar. Faz, menino, queria ser bobo, que não sei o quê. Tá aqui o edital, por isso que eu li. Jornal, né, coisa física, hoje em dia a gente nem tem mais. Aí ela me pegou o jornal. Falei, tá, mas vai ser sábado que vem. Quantas vagas são? Ela, é por área, né, por especialidade. Falei, tá, mas terapia intensiva respiratória? Uma. Aí eu falei, Soraya, você tá de sacanagem comigo, Soraya. Uma vaga, semana que vem. Ela, faz, menino, você faz. Ela insistiu. Cara, foi uma quarta-feira, último dia de inscrição. Pensei, eu fui, escrevi, liguei pra minha irmã. Pô, minha irmã é uma grande apoiadora em tudo, uma grande fã.
Falei, Bia, paga pra mim aí, não sei que ela tinha o banco, né? A gente não falava, não tinha Pix, não tinha nada disso. E eu falei, paga pra mim, ela pagou o boleto. E eu cheguei lá no sábado pra fazer a prova, passei e entrei. E em 2004 eu virei professor da Estácio, automaticamente eu saí do home care. E aí eu fiquei coordenador desse hospital, né, ainda, e professor da Estácio. Isso em 2004, 2006 comecei o mestrado, né, acabei o mestrado em 2009, e aí durante todo esse tempo eu era professor da Estácio e trabalhava nesse hospital. Em 2006 ele pegou a melhor turma da Estácio, com os melhores alunos, com as melhores pessoas. Estácio Rio Comprido, porque também não dá pra generalizar para todas as Estácios. Pegou a melhor turma com os melhores alunos, que até hoje... Enfim, deixa eu falar. Até hoje eu choro. Tô brincando. Tô brincando. E aí foi, né, 2006, 2007... Né? Em 2011 foi um boom também, porque em 2011 eu entro pro Exército, fiz o processo seletivo para oficial temporário, fisioterapeuta do Exército, e entrei em 2011, e ao mesmo tempo eu entrei também pela FESP pro Azevedo Lima em Niterói. E aí eu me vi trabalhando como coordenador desse hospital. Eu era professor da Estácio, eu era fisioterapeuta do Exército, eu era fisioterapeuta do Azevedo Lima em Niterói. Além disso, eu era preceptor de estágio da Uniswan, que eu entrei em 2007. Eu tinha 5 empregos, né? E aí, fiquei em 2011, 2012, Em 2012, eu deixei esse hospital que eu fui coordenador durante 2 anos, Casa de Saúde Grande Rio, em Cordovil. Hoje ele é da Rede Assim. A Rede Assim comprou esse hospital. E aí, eu deixei, em 2012, o hospital. E aí, fiquei apenas em 4. 4 empregos. Só em 4. Em 2014, acabou o contrato do Azevedo Lima. Eu saí e também saí da Uniswan, houve uma reestruturação lá e por uma questão eles tiveram que dispensar os preceptores, os professores tinham que virar preceptor, uma exigência do MEC na época, e aí a gente que era preceptor acabou saindo. E a partir daí eu fiquei sendo apenas fisioterapeuta do Exército e era ainda do professor da Estácio. E isso foi até 2019. Em 2019 eu dei baixa no Exército e fiquei apenas sendo professor da Estácio. Então, 2011 foi um sabático. O cara que tinha 5 empregos, tá? E eu agora tinha apenas a graduação. Então, durante 2019 inteiro, eu só dei aula. E aí eu diminuí. Obviamente, tinha, né, as pós-graduações aí como um extra, que de vez em quando a gente trabalha como professor convidado. Mas também tem meus trabalhos paralelos, como eu sou coordenador da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do CREFITO desde 2015. Eu acho que eu sou o coordenador da Câmara Técnica mais longevo, porque eu sou da gestão anterior, né? Então eu entrei na gestão anterior, a gestão anterior perdeu a eleição, eu fui mantido pela essa nova gestão, já na gestão passada, e agora estou na segunda gestão e eu ainda continuo. Então acho que talvez seja o coordenador mais longevo. É um dos poucos sobreviventes da gestão antiga. Da gestão antiga. E aí, então eu fui esse trabalho paralelo. E aí em 2020 veio o quê? A pandemia. E aí na pandemia eu trabalhei demais, porque eu estava estudando para o concurso e estava dando aula só. E aí em 2020 entrei para o Ronaldo Gazola, que era referência, né, em Covid. Comecei a trabalhar no Gazola e ao mesmo tempo trabalhei também, fui chamado para trabalhar no hospital de campanha do Rio Centro, tiro, porrada e bomba. E aí trabalhei lá do início ao final. Eu fui de maio de 2020 a janeiro de 2021, né? Então, ao mesmo tempo, dando aula pelo Teams, né? Dando aula pela internet, e ainda ser fisioterapeuta tanto do Carlos, do Gazola, do Ronaldo Gazola, quanto do hospital de campanha. Como o hospital de campanha fecha, a nossa matrícula é transferida para o Gazola também. Então, eu fiquei com 2 matrículas no Gazola, né? Porque a gente trabalhava, eu pude transferir a matrícula. Então, eu trabalhava carga horária dobrada. E aí, eu estava agora na Estácio e com 2 matrículas no Gazola. Ah, vai dar uma acalmada? Não. E aí, teve um processo seletivo para trabalhar no CT Covid do Fundão. Eu fui e entrei. E aí, estava eu trabalhando... O cara é uma máquina de trabalhar, né? Sábado, 24 horas, lá no Fundão. Não para. Eu trabalhando 24 horas lá no Fundão aos sábados, mas trabalhava durante a semana, de manhã e tarde, as 2 matrículas no Gazola e dava aula também. E aí isso permaneceu até 2023. Acabou a matrícula do Gazola, acabou o Fundão, e aí eu só fiquei no Gazola com uma matrícula e dando aula.
Quando acabou também o contrato eu estava acabando, ainda não tinha acabado, do Gasola, eu fui convidado aí para o Hercruz, que é esse hospital que eu estou atualmente, o hospital, né, Dr. Ricardo Cruz, que foi um hospital que foi aberto durante a pandemia, né, ele é até conhecido como hospital de campanha lá de Nova Iguaçu, mas ele que ficou como legado, ele é um hospital que vai continuar, assim como aconteceu com a Fiocruz. E eu fui trabalhar lá como fisioterapeuta rotina de CTI. E a partir daí, né, eu estava trabalhando no Gasola, dando aula e no Hercruz. E acabou meu contrato no Gasola. E aí eu fiquei trabalhando onde? No Hercruz e na Estácio. E eu fui convidado a coordenar a UPA de Campo Grande. E aí eu entrei para a coordenação da UPA. Você repara que é tudo engrenado, cara. É uma coisa sequencial a outra. E aí eu passei, né, a ser coordenador da UPA de Campo Grande, professor da Estácio, e trabalhava lá no Hercruz como rotina. Em dezembro passado, a antiga coordenadora, Karen Trevisan, está no Sul agora, um grande abraço, uma grande amiga, uma grande querida, ela que me convidou para ser rotina. Foi até interessante essa passagem rápida. Eu estava dirigindo, né? Não façam isso. E aí o telefone tocou, mas teve a voz, eu atendi o telefone. Ela, pô, Justiniano, tudo bom? E ela tinha sido já professora da Estácio. Pô, eu assumi a coordenação de hospital aqui em Nova Iguaçu e tudo mais, queria chamar você para ser rotina, eu tô querendo montar uma equipe legal, papapá. Contou né? Aí eu falei, olha, aí ela me falou como é que era, a carga horária e o salário. E aí eu lembro disso até hoje, eu falei assim, olha, Karen, eu vou ser bem sincero para você, o salário não tá bom não, mas eu tô indo pelo projeto, pelo que você tá me apresentando, tá? Pelo que você está me apresentando, eu vou como desafio. Isso foi em janeiro de 2023, tá? Foi janeiro de 22 mil, tá? Isso foi janeiro de 2022. E eu falei, eu vou pelo desafio. A gente entrou, ela chamou outros colegas também. O hospital é muito grande, tá? Ele tem 5 CTIs de 20 leitos. Nossa, então está isso adulto, grande, né? Aí a gente tem 40 leitos de UTI pediátrica. Enfim, então é um hospital muito grande. E aí tem muitas rotinas. A gente começou a fazer um trabalho de muita qualidade, cara. Isso foi em janeiro que a gente entrou. Quando foi em abril, como a coisa melhorou absurdamente, os pacientes estavam sendo estubados, todos os fisioterapeutas tiveram alta. Aumento no salário. Todos. Pô, não só os irado, rotinas, hein? como também. E não foi um aumento assim de 200, 300 reais não, tá? Foi um aumento assim substancial. Mas assim, um aumento que na época, vou te botar aqui, quase 40%, 30% de salário pelo menos. Pô, bom, hein? Um aumento. Tá? De uma hora para outra. Em janeiro a gente começou, em abril veio o pagamento já reajustado com 30% de aumento, pelo menos. Por quê? Porque os pacientes começaram a ser estubados, começaram a ter uma boa evolução. E isso começou uma crescente. E parênteses, rapidamente, o que é interessante, quando eu fui para esse hospital, ela me convidou, eu entrei, fui lá no primeiro dia, ela me colocou nos grupos, né? Hoje os hospitais todos têm grupo de WhatsApp. Rapaz, quando ela me adicionou no grupo, oi, professor, seja bem-vindo. Oi, que bom você ter aqui. Eu fui olhando os nomes, foi batendo um desespero. Sabe por quê? Eu falo isso em sala de aula também. Sabe aquele nome? Fala, professor, não vou terapia intensiva não, eu não quero isso na minha vida. O cara tava lá. Tava lá o Felipe na lista. Isso, Pô, gente. aquele Sabe cara que não gosta. Professor, eu trabalho com... Deus me livre. Né? Eu quero trauma, eu quero desportiva. Não, eu trabalho com não sei o que, eu quero fazer psicomotricidade. Porque... E aí, foi batendo uma angústia, porque assim, essa galera entrou na pandemia, esse hospital tem 4 anos de vida. Então você imagina, profissionais, todos recém-formados, inexperientes, foram colocados para atender um paciente Covid, que a gente mal sabia, né? Até a gente que é experiente tinha dificuldade de ventilar, com 12 marcas de ventiladores diferentes, porque foi um catacata em muitos hospitais, aconteceu isso em vários hospitais, até a nova compra de material, então eu tinha modelos diferentes de ventilador, e aí eu falei assim, gente, aí eu falo isso pro meu aluno na graduação, eles não acreditam, eu falei, gente, acha que você vai se especializar agora, você não vai. Então, deixa para se especializar lá na frente. Você acha que você não gosta de terapia intensiva, você acha que não vai pra essa área? De repente, a sua vida toma um rumo que você não imagina, né? Você acha que vai pra terapia intensiva, vai pra trauma, você acha que vai pra trauma, vai pra trauma, e por aí vai. E aí, enfim, entrei lá e começamos um trabalho muito bom. E agora, em dezembro, ela resolveu mudar a vida, voltou pro Sul, que ela é gaúcha, por questões pessoais, ela tinha... Na verdade, até o Brinco falou, era difícil achar uma justificativa para ela estar aqui. Os pais moram lá,
Ela é casada, o marido foi junto. Então, assim, ela tem apartamento próprio lá. Então, ela tem uma estrutura muito boa lá. Ela resolveu, já tá trabalhando também. Tá muito bem estruturada lá. E quando ela saiu, ela me indicou. Falou, olha, quem eu indico para coordenar o serviço é o Justiniano. E aí, eu paguei a minha língua porque eu falei várias vezes. Falei assim, cara, eu jamais seria coordenador daqui. Porque ela colocou o serviço num patamar muito alto. O sarrafo é muito alto. Tinha que manter, né? Hoje muitos fisioterapeutas querem trabalhar lá. Quem trabalha lá tem orgulho de trabalhar lá, gosta de trabalhar lá pelo reconhecimento. Hoje, existe um reconhecimento não só, né, da gente, da Secretaria de Saúde. Para vocês terem uma ideia, teve ano passado, cada hospital, a Secretaria de Saúde fez uma reunião e cada hospital, ele meio que apresentou o que eles tinham de diferente. Então, por exemplo, o Roberto Torres falou da neurocirurgia de lá, e aí cada hospital montou, o Cérebro falou também sobre um determinado... O que representou o Aircruz nesse fórum foi a fisioterapia. Porque a gente implementou realidade virtual, né? Então a gente tem um atendimento humanizado, que a gente pega pacientes críticos, né? Aqueles pacientes que estão muito tempo internados, a gente leva ele do lado de fora do hospital para fazer fisioterapia do lado de fora, pegar um sol durante a fisioterapia, né? Nós conseguimos construir um CTI humanizado, que é um CTI que tem um solário. Então os pacientes que ficam muito tempo internados, porque infelizmente fala de SUS, então eu tenho paciente que fica pelo CISREG esperando 15, 20 dias um cateterismo, às vezes um mês, um marca-passo ou uma revascularização. Então esse paciente, ele vai do lado de fora, né, fazer o atendimento fisioterapêutico à luz do dia, entendeu? Então a gente criou isso com a humanização, tem um atendimento humanizado. Ontem mesmo, teve um paciente que infelizmente é um paciente terminal, está em paliação, e ele falou, eu quero ver a luz do sol. Então a gente consegue proporcionar isso, pegar esse, né, paciente, botar num cilindro de oxigênio, num cateterzinho, leva ele lá fora na cadeira, ele faz fisioterapia. Então isso tudo, né, foi de reconhecimento da Secretaria de Saúde como uma realidade virtual. Então o que representou o Hospital Aircruz nesse fórum dos hospitais foi a fisioterapia. Então é um motivo de muito orgulho. Então isso foi conquistado, né, da antiga gestão, junto com a gente, como rotina e tudo mais. Eu falava sempre, cara, eu não pego essa rabuda, mas o desafio veio. Eu não pego. Peguei. E aí, toma aí, nesse aspecto, né? E aí, resumindo, onde veio a perícia? A perícia, na verdade, tem pouco tempo, foi 2023. Eu sempre gostei dessa área, tá? Eu achei aquela coisa de ver filmes, né? De perícia, né? CSI. Então, sempre foi muito interessante. Em 2023, eu vi né, no Instagram, não era fisioterapeuta, na verdade, ele era um professor Danilo Pelege, lá de São Paulo. Ele é um perito, ele é fundador do Empate, né, que é o Instituto de Peritos e Assistentes Técnicos Forenses. E é uma escola que ensina, né, pessoas, não fisioterapeutas, pessoas a serem peritos em geral, trabalhar com papiloscopia, datiloscopia, grafoscopia. E eu gostei muito, falei, vou fazer esse curso. Fiz o curso online, adorei, e me inscrevi para o curso VIP, que eles chamam, que é um processo seletivo. E fui selecionado para fazer esse curso presencial, uma imersão lá em São Paulo. Eu fui para São Paulo fazer esse curso. A partir daí eu me formei como perito como tudo. Então eu posso trabalhar com grafoscopia, datiloscopia ou papiloscopia. Então eu fiz. Só que eu também descobri que tinha lá a fisioterapia forense, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, achei muito interessante. E fiz um curso de fisioterapia forense também. E gostei muito sobre o assunto. E aí realmente fiz o curso, me apaixonei pela área, emendei uma pós-graduação e comecei a trabalhar na área, né? E hoje eu simultaneamente continuo a terapia intensiva, não de forma tão intensa, mas eu faço alguns casos. Por exemplo, semana passada mesmo, eu fiz uma perícia de uma paciente que estava com um processo, né? Ela teve o seu benefício negado pelo INSS, acontece muito, e aí ele judicializa. E aí quando vai para a judicialização, nós atuamos como perito assistente, muitas das vezes, da parte. Então ela me contratou para que eu fizesse um laudo para ela, né, um parecer, na verdade, para que ela pudesse usar no processo judicial. Então, eu acho que eu fiz isso meio que para engrenar um pouquinho, porque eu tô começando a pensar em dar uma diminuída
no pique, né? Porque é um pique muito... Então agora, tudo bem que hoje eu tô só na gestão, hoje eu não... Né? Porque terapia intensiva é muito cruel. Você imagina assim, pô, cara, com 60 anos eu vou ficar tirando plantão. Então a terapia intensiva... Esse era meu pensamento. É uma cachaça, ela vicia. Quem gosta de terapia intensiva gosta muito. Mas você começa a se preocupar, fala assim, pô, com 45 anos, 50... Esse era meu pensamento. Quando a gente é novo é mole, né? Você faz plantão de 48, 24, você sai, vai pra festa... Até os 30 é mole. Meu amigo, depois dos 40, então, você faz o plantão de 24 e é 12 dormindo, entendeu? Então você começa a pensar no futuro. E aí... Eu falei, pô, é uma área interessante, é uma área promissora, é uma área que tá começando ainda, eu vou criar casca nisso, né? Porque eu tô falando, eu não me dedico só a isso agora, porque tem pessoas que se dedicam só a isso. Eu também participo de um grupo de peritos, né, fisioterapia forense do Brasil inteiro, e tem profissionais que trabalham só com isso. É uma área muito promissora, né? A nível técnico, científico e financeiro, né? Porque e é novo, né? É novo, é uma área extremamente... que é valorizada, isso é fato. E essa é a nossa grande preocupação, não começar a se fagocitar. Porque aí vem a galerinha, né, que não sabe se valorizar e quer se fagocitar. E aí, mais uma vez, a gente tem um problema muito grande com os médicos. Porque as pessoas falam em perícia médica, isso não existe. O único lugar que usa o termo perícia médica é no INSS. Onde a perícia médica é um ato administrativo. E por isso que é muito comum acontecer o seguinte, toda vez que a pessoa perde o processo no INSS, ela judicializa. Quando ela judicializa, deixa de ser as regras do INSS para ser o Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, em nenhum momento, em lugar nenhum, diz médico. Ele diz que a perícia tem que ser feita por um profissional capacitado. Então, obviamente, se a gente está falando de contabilidade, é um contador. Agora, se a gente está falando de avaliação física, avaliação funcional, quem melhor do que o fisioterapeuta? Não existe. Tá? Então, isso é aquela vez que a gente aprende também. Meu professor de fisioterapia forense fala, uma mentira contada várias vezes vira verdade. Então, essa coisa de fisioterapia, o médico é mentira. Então, por exemplo, essa paciente, semana passada, essa cliente, na verdade, uma paciente, ela foi, o advogado veio até a mim falando que queriam parecer. Por quê? Porque ela tinha perdido na justiça e ele queria colocar. Então, eu fiz esse processo para ele poder judicializar. Porque lá, né, não existe essa coisa de médico ou terapeuta, é o perito, né? Então, no caso ali, é o profissional capacitado para poder dar o seu laudo. Então, para isso, eu fui para esse caminho. Então, eu entrei muito lentamente, assim, para criar casca, ganhar know-how, porque talvez, né, porque realmente tem uma vantagem. Você vai lá, avalia o paciente e você faz de casa o seu trabalho. Você faz o seu laudo, né? Você basicamente o seu parecer, só avalia. Você avalia, 40 minutos, 1 hora, e depois você gera o seu laudo em casa com calma, sem problema nenhum. Então, realmente, quando você coloca a hora trabalhada, é muito vantajoso, financeiramente falando. Sim. É um valor que você consegue agregar que você não consegue no atendimento, né? Então, quando você coloca lá o valor do seu parecer pelo tempo de hora que você trabalhou, você está falando de 400, às vezes 500 reais hora trabalhada. É difícil você conseguir na fisioterapia um atendimento de 1 hora, 40 minutos por 400, 500 reais. Até tem uns casos outros ali, um osteopata, mas é uma hora, até mais muitas vezes, mas hora agregada, e aí vai depender muito, né? Então é uma área muito promissora que me cativou muito. E é uma área que eu tenho feito gradativamente para criar essa casca para futuramente, talvez, dar uma reduzida. Hoje estou tranquilo, porque eu só estou na gestão, porque a minha preocupação é essa, a preocupação com o futuro. Como é que eu vou ficar daqui, né? Chegando aí aos 50, 60, fazendo plantão. Não dá para manter, Não né? dá. E a tendência agora, né, é a gente trabalhar até os 80, né? Porque tá difícil aposentar. É isso. E INSS esquece, né, não, Fred? Não Não dá pra esperar. Eu já falava muito sobre essa questão, quando eu fiz minha pós-graduação, se debatia muito sobre a questão do INSS. Fred levanta muito essa bola no perfil dele no Instagram. E assim, eu falo com todos os meus clientes, assim, cara, você precisa aprender a gerir seu negócio pra sobrar dinheiro, pra procurar o Fred, pra de fato você investir na sua aposentadoria. Exato. Porque se você depender do INSS, principalmente nós que somos mais novos, né? Esquece, assim, 80 a gente tá falando baixo. Eu acredito, eu falo isso com meu pai. Meu pai fala assim, Felipe, tá pagando INSS? Porque eu sou obrigado por lei e porque eu tenho uma empresa aberta. Se não, não estaria pagando. Mas assim, só pago por isso. Ele fala assim, mas não, tem que pagar assim, pai. Eu, sinceramente, não acredito que vai acontecer nada na minha jornada até eu realmente chegar na idade de aposentadoria.
E assim, se eu for esperar o governo me pagar a aposentadoria, primeiro que a gente não consegue viver nem com teto do que está sendo pago. E segundo que a tendência hoje se fala de 78 para 85, 90 é um salto. Não, sem contar tudo isso que você falou, as recusas, né? Então você entra ali com seu pedido, atrasa, aí recusa, enquanto isso você tá sem dinheiro, você vai receber. Exatamente. Eu desconto o teto, né? Por questões na folha eu desconto o teto. Se eu pegasse esse valor e depositasse todo mês em investimento... Tava milionário. Eu ia, com 70 anos eu tava milionário. Todos esses anos eu trabalho desde os 18. Aí, com certeza. Né? Então assim, eu tava muito bem dividido se eu pegasse esse dinheiro, mas infelizmente é a nossa realidade, né? É a bendita burocracia que nós temos dentro da nossa lei. Mas, infelizmente isso aí não deve mudar nem tão cedo, nem com troca de governo, nem com nada, porque não é interessante para nenhum governante fazer essa mudança, né? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você levantou essa bola sobre a perícia. Quais são as competências que o fisioterapeuta precisa ter para entrar no mercado de perícia? Aí assim, o que é importante, qualquer um pode tentar a perícia, mas a perícia você é escolhido. Porque você tem que ser um profissional estudioso. O professor fala isso, né, os colegas, tem o Douglas Garcia, um grande abraço, um grande fisioterapeuta do Sul, um cara que ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. Não é para todo mundo. A fisioterapia forense não é para todo mundo. Então, assim, os cursos, quando você vai fazer um curso, ele não vai te ensinar a ser fisioterapeuta. Ele vai te ensinar as melindres do ato, né, do juridiquês. Então, você vai aprender o que é hesitação, como é que é feito um parecer, né? Então, o que é uma impugnação, os processos jurídicos que são feitos. Parte técnica mesmo. E, na verdade, tem que ser um profissional, e isso é o que é o paradoxal, que gosta de fazer o que geralmente a galera não gosta. Uma boa avaliação. Verdade. Né? A gente está falando isso. Por exemplo, essa minha última paciente, uma paciente pós-operatório, na verdade, ela é uma pós-mastectomia radical, ela é um câncer de mama, e fez, né? Então ela tinha bloqueio articular, aquela coisa toda. O que eu tinha que fazer? Avaliar essa paciente, a funcionalidade dela. Então eu tinha que pegar essa paciente, fazer os testes funcionais, avaliar goniometria, força muscular, usar dinamômetro, e nisso a gente constrói esse parecer, né? O laudo é dado pelo perito, como eu não sou o perito oficial do juiz, a gente é apenas o contratado, então eu dou o parecer. Então, é construir isso. E aí, só para que a galera entenda como é que a gente funciona. A gente tem basicamente 3 áreas de atuação. Você pode ser o perito, que é o indicado pelo juiz, tá? Isso não é concurso público, na verdade. Basta você estar capacitado, ou seja, você ser fisioterapeuta, você estar efetivamente pronto para atuar e se inscrever nos tribunais dos trabalhos de todo o Brasil. Então, você vai aqui no Tribunal de Trabalho e se cadastra. E aí, quando é necessário um parecer de um profissional específico, o juiz nomeia um perito, tá? Obviamente, quando tem conhecimento ali, às vezes acaba nomeando um profissional que ele já conhece, mas você pode se cadastrar, não é um concurso. Então, quando você é nomeado pelo juiz, você efetivamente é o perito. Ou eu posso ser o assistente técnico. O que é assistente técnico? Eu exerço a mesma coisa que o perito, mas eu não sou nomeado pelo juiz. Eu sou contratado pelas partes. Ou quem está acusando, ou quem está se defendendo. Uhum. A parte autora ou ré. E aí, segredo aqui é o que paga mais. Tá? É financeiramente muito mais valioso. A gente ganha muito mais como atendendo as partes como contratado. Então, por exemplo, é um processo trabalhista que eu estou sendo contratado pelo advogado, ou de defesa, ou o advogado, né, de acusação. Então, eu sou o assistente técnico. O meu nome aparece no processo, mas como assistente técnico. Eu estou defendendo uma das partes. E tem o parecer ad hoc, ou seja, o jurisconsultor. Uma jurisconsultoria, né? Como existem outras áreas, que existe na ergonômica também. Tanto é que existe uma galera muito grande da ergonomia que migrou para a perícia forense, porque são pessoas que já estão acostumadas, né, a trabalhar essa coisa de avaliação. Então, tem muitos profissionais que são da ergonomia e atuam na perícia forense. Então, o parecer ad hoc é aquele parecer o seguinte: eu vou lá, avalio, faço meu parecer e entrego. Acabou. Ou seja, eu não sou nomeado pelo juiz, meu nome não aparece no processo, simplesmente uma das partes vai lá e apresenta, né, o meu
parecer ad hoc, que a gente chama. Então ali eu sou um jurisconsultor, eu dei um parecer ad hoc para ele. Ele pega esse papel, né, esse documento, e entrega ao processo. Então são as 3 áreas de atuação que a gente tem. E aí, mais uma vez, acho que pela gente, eu falo isso sempre também, a gente sempre teve que provar muito, né, a nossa capacidade. E o que é interessante, eu já ouvi coisas tipo, de uma advogada nossa, que laudo lindo, dá vontade de moldurar. Outra, agora, essa mesma paciente, olha que trabalho magnífico, foi um laudo de 15 folhas. E aí que é o grande X da questão, Fred, porque acontece? Acho que aquela coisa nada contra, mas essa coisa da área medicalocêntrica, o parecer do colega médico é paciente apto, não sei o que, não sei quanto, apto. 3 linhas, tá apto, porque ninguém é capaz de questioná-lo, né? Paciente deu entrada, ou então periciada deu entrada no consultório, mobilizando. Ou então ele fala assim, por exemplo, força muscular preservada, baseada em quê? Né? Aí é que vem a impugnação. Quando ele diz lá no laudo dele que a paciente tem uma força muscular preservada e tem uma amplitude de movimento, ele não fez nem goniometria e nem avaliou força muscular. Baseada em quê? Voz da minha cabeça. Aí que vem a impugnação. Ou então vem a aquisitação. Né? Então, quando a gente fala, queira, né? A gente tem a nomenclatura, a gente chama de expert ou louvado. Queira o louvado informar qual foi a técnica de avaliação utilizada para informar que o paciente tem força muscular. Queira o louvado informar, ou queira o expert informar, qual foi a técnica utilizada para avaliar a amplitude de movimento. Ele não tem. Aí impugna, essa perícia é cancelada e nomeia outra. Né? Então são as áreas. E a gente vê isso. Aí, por exemplo, também, aí não aconteceu comigo, mas aconteceu lá um texto que a pessoa colocou, que um juiz falou. Depois que eu conheci, né, a fisioterapia forense, eu nunca mais nomeei um perito médico. Por causa disso, nada contra, mas é porque sempre foi muito inquestionável, né? Então ele falava lá, 3 linhas, 4 linhas, 5, tá acabou. Aí o juiz pegava, ele é leigo, tá. E aí quando ele se depara com 5 linhas para 15 páginas, com gráfico, com goniometria, aí os caras ficam desesperados. Então tem essa característica. Então a gente vai conquistando cada vez mercado. E aí eles vão se incomodando. Só que aí não tem jeito, porque é Código do Processo Civil, não tem o que questionar. Na perícia do INSS a gente não tem como penetrar, porque é um ato administrativo. Mas nessa área, realmente não tem como. E a gente vai só dominando o mercado. E é isso que incomoda, reserva de mercado. O que não pode é o cara achar, vou cobrar mais barato. Não dá. Né, porque é um trabalho valorizado. Você está lidando com, né, uma situação que é o juiz, que é o advogado, então é uma situação de alto valor agregado. Então, ao invés, eu preciso me colocar naquele patamar e não puxar para baixo, né? E é isso que a gente precisa aprender. Não, é uma área que, assim, pelo que você está falando, vai respingar muito, né? Por mais que no INSS ali não consiga, né? Vocês entrar, mas respinga e vai para fora e consegue absorver. Exatamente, consegue absorver. Esse é o grande segredo. Quando o INSS nega, judicializa. Porque deixa de ser o ato administrativo, as regras dele, porque a regra é deles, que é um ato administrativo, e passa a ser Código de Processo Civil. Acabou. Então agora quem dita a regra, né, é o judiciário e não mais o administrativo. E aí eles perdem direto. Não, e é incrível porque, assim, o fisioterapeuta entrando, e aí, como você falou, dá um laudo completo, com mais informação, mais robusto, isso agrega muito mais valor para a fisioterapia, né? Então isso torna... A gente coloca a CIF, coisa que eles não colocam, que é coisa obrigatória, né? A gente tem que usar a CIF. Então a gente coloca a CID, a CIF, a CBDF, aí os caras ficam loucos, né? Porque usa a CIF e não sabe nem usar a CIF. Então a gente coloca a lei, então... Quando olha, nossa, é uma característica... Agrega mais valor ainda, muito mais valor, exatamente. Então, agora é uma área muito... Mas é isso, é o que você falou, a questão é paradoxal. É necessário o fisioterapeuta fazer uma coisa que geralmente ele não gosta, que é uma boa avaliação. Eu ia falar que era estudar. Uma boa anamnese, como tudo, deixa de ser. Uma boa anamnese, né? Uma boa avaliação, então, que é uma grande deficiência. Tá aí uma oportunidade para quem quer buscar novos ares, com boa remuneração, mas tem que estudar, não tem jeito, não adianta você achar que vai só chegar lá, vai ganhar dinheiro e tá tudo certo. Não adianta pedir avaliar muito bem, saber escrever muito bem. Também não adianta jogar lá no chat GPT. Então tem essa curiosidade, quando o cara é perito, ele é nomeado pelo juiz, ele faz uma besteira, inicialmente ele fica proibido de 2 anos de fazer trabalho.
a ponto de também ser suspenso. Se ele fizer uma besteira muito grande, nunca mais ele vai ser nomeado. Ele acaba com a carreira dele de perito. Sujou o nome, né? já era. E como Então- o Fred disse, nada de jogar no GPT, né? Não tem como. Não dá pra fazer. Há pouco tempo eu vi uma reportagem mostrando que 2 advogados fizeram uma petição toda baseada em site GPT. Inclusive estava sendo denunciado pela OAB. Que isso? Sério? Sério, agora rolou uma É coisa. loucura, hein? 2 semanas, mais ou A menos. Fernanda comentou aqui sobre essa questão dos advogados que estavam advogados, utilizando o GPT para Pra fazer as petições. Exatamente. É assustador. A gente fez um episódio aqui, o episódio 12, a gente levanta exatamente essa bola sobre a utilização do fisioterapeuta usar o GPT para fazer criar a conduta, né? Qual é a conduta que ele vai utilizar. E até é engraçado que esse episódio foi um único episódio que a gente teve um movimento maior. O Davidson, que eu acredito que você conheça, Sim, foi meu aluno. foi da minha época. Ele é assim, é meio calouro, né? Eu entrei na faculdade antes dele, se formou depois. E ele levantou a bola, não, porque a gente precisa prestar atenção, a gente não pode generalizar. E a gente convidou, inclusive, até um dos cientistas envolvidos. Mas, assim, é algo que preocupa muito, porque a gente entende que tem um lado que está usando para o bem e tem outro lado que não está usando para tão bem, assim, a tecnologia. Mas em breve teremos eles aqui para conversar com a gente sobre Isso, é importante. essa nova ferramenta que vem surgindo aí. Alexandre, você é autor de um livro muito importante na área da fisioterapia e queria saber o que te motivou a escrever esse livro sobre exames laboratoriais aí para fisioterapeutas. Pois é, bem interessante, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de algumas áreas extra-fisioterapia, que é a farmacologia, os exames laboratoriais. E aí, desde a época de acadêmico, eu já estudava essa área também. E aí, o que acontece? Ao invés de ficar lá sentado batendo papo, eu li a DEF, que é, né? Hoje em dia não existe mais o DEF diretamente. DEF era um grande livro chamado Dicionário de Especialidade Farmacêutica. Era um grande bulário, eram as bulas de medicamento compilado num livro. Caramba. E eu ficava lendo aquilo. E também lendo exames laboratoriais para entender. E já na época, como acadêmico, eu, né, fui estudando um pouco mais. E em 2002, eu fui convidado pelo saudoso Carlos Alberto Azeredo, Carlinhos, a falar sobre esse assunto na pós dele. Então, o Carlinhos tinha um curso chamado Curso Nacional de Fisioterapia. Os mais antigos vão lembrar. Chamado Curso Nacional. É um curso que acontecia aqui em Botafogo, no Largo do Ibam, tá? Ali no Largo do Ibam, em que ele colocava 150 pessoas fácil, 100 e poucas pessoas. Então, assim, hoje, para tu formar uma turma de um curso com 20, tu passa um perrengue. Não, vinha gente do Brasil inteiro, tá? Há uma história, que eu não sei se é real, mas já há uma história que rola, que teve um ano que ele, com o dinheiro de um curso, ele comprou um carro zero. E não foi o carro, não, né? Na época falava que era um Honda Civic. Não sei se é verdade, nessa época rolava essa história. Então, assim, bombava, era muita gente. E ele me convidou para, né, dentro do curso dele, dar uma aulinha rápida de exames. E aí, eu dei, ele gostou e ele me chamou para dar aula na pós. Eu comecei a dar aula na pós um pouquinho antes da graduação. Em 2002, eu comecei a dar aula para ele na pós. E aí eu montei uma apostila, né? Fui estudando e montando uma apostila sobre interpretação de exames laboratoriais para a fisioterapia. Pô, que maneiro. Tentando linkar, tudo bem, porque exames laboratoriais a gente tem, né? Em qualquer livro, hoje em dia na internet, você coloca na internet, no Google, você tem lá, até no chat GPT, você coloca, aparece uma porção de coisa. Mas o meu objetivo naquela época era tentar linkar o seguinte, já que eu sou de terapia intensiva, e eu falo isso pro meu graduando, até na pós-graduação, a terapia intensiva ela não é mais importante que nenhuma outra área. Mas é uma área, uma especialidade em que eu atuo com pacientes mais instáveis. Então é fato que a chance de eu ter um paciente com uma alteração laboratorial que vai intervir na minha conduta é muito maior do que na trauma. Gigante. Do que na dermato. Não que não possa acontecer, né? Então, por exemplo, pode existir uma paciente que vai para dermato funcional, ela tem distúrbio de coagulação, vai fazer o microagulhamento, vai sangrar horrores e a fisioterapeuta vai ficar desesperada. Mas a probabilidade é menor. Na terapia intensiva, não. A chance, né, da gente ter ali intercorrências com... Vou pegar um paciente que tem uma alteração laboratorial muito grande e botar ele para deambular. Isso pode ter um efeito. Então, eu fui estudando. E eu criei uma apostila. E essa apostila foi encorpando. E aí, sabe como tudo aconteceu? Cara de pau. Eu e meu filho estávamos na Bienal do Livro. Juro, gente, foi assim que aconteceu. Na Bienal do Livro, 2011, foi 2010, por aí, 2010, 2011. E eu estava passeando com ele, e eu levei meu projeto. Eu entrei, fui olhando, entrei em 2 editoras, tá?
não vou falar o nome da primeira, olhei, os caras não deram muita atenção, meio que, tá. E eu entrei nessa editora Rúbio, que é a editora que eu tenho esse livro publicado. Olha, na cara e na coragem, não conheci ninguém, não teve indicação, nada. Muito prazer, meu nome é Alexandre, sou fisioterapeuta. Estou com um projeto de um livro assim. O cara adorou. É uma editora que ela é especializada em livros da área de saúde, então livros médicos, nutrição, já existiu algum livro de fisioterapia, tá? E aí o cara adorou o projeto. Ele, ó, toma meu cartão, me procura lá durante a semana, tal. E foi assim, cheguei lá, sentei, expliquei o projeto, era uma apostila que estava lá, montei para ele o projeto, entreguei, assinamos o contrato. Isso foi 2011, 2012. Em 2012 saiu a primeira edição do meu livro, tá? Foi 2012. Foi no ano que foi 2012, que foi Interpretação de Exames Laboratoriais para o Fisioterapeuta. Eu lembro desse Isso. livro. E agora em 2000... aí, um pouquinho depois, ele me convidou para continuar um projeto que ele já tinha, que era um livro chamado, até conhecido, chamado Bizu, Questões para Concurso. Lembro né? Também hoje caiu muito, porque agora é basicamente curso, a parte de pesquisa online, então hoje acho que a clientela, né, a procura deu uma caída, mas era chamado Bizu, Questões para Concurso. Ele tinha esse projeto que estava lá parado e ele queria que eu seguisse em frente com o projeto, então também segui com esse livro, então eu sou o coordenador desse Bizu. E aí 2012 fez isso, acho que 2014 saiu o Bizu. Em 2019, 18 para 19, a gente resolveu fazer uma segunda edição do livro, né? Então a gente lançou em 2019, em agosto de 2019, um pouquinho antes da pandemia, a segunda edição, né, do livro Interpretação de Exames Laboratoriais para Fisioterapeuta. Eu costumo dizer o seguinte, livro de interpretação de exames, você vai encontrar vários. Qual foi a nossa preocupação, o nosso objetivo? A gente linkar a interpretação de exames com a prática da fisioterapia, para todas as áreas. Tá? E aí, nessa segunda edição, a gente ampliou, colocou um capítulo de marcadores tumorais, né? Então tem tudo mais. E aí, inclusive, né, a gente está aqui com o livro, honra, queria presentear vocês, tá? Então, um pro Fred. Opa, valeu. Um pro meu grande amigo, Felipe. Bem. E vou deixar também um aqui, ó, para vocês, tá? Eles vão escolher a forma aí de sorteio para vocês. Vai ficar aqui autografado, tá? Para quem é o assinante do Fisiocast. Vai estar aqui autografado o nome de vocês. A gente abre uma vaquinha, a pessoa faz uma doação, depois a gente sorteia. Tá? É isso. Então, vai deixar aí para vocês. E aí foi isso. Aí, na verdade, em 2019, a gente publicou a segunda edição e tá... Tem uma boa tiragem, graças a Deus, uma boa venda. Eu acho que a editora me passou que... E aí eu trouxe também o Leonardo Cordeiro para Rúbio. Ele tinha o livro de fisioterapia intensiva por outra editora. Eu falei, vem para Rúbio ser feliz, porque na época ele estava com dificuldade de recebimento. E agora também o nosso colega Marcos Davi vai lançar um livro também pela Rúbio, tá? Todos foram meus professores. Também, né? Marcos Davi da Uniswan, exatamente. Isso. Então Marcos Davi também tá aí, tá quase saindo também pela Rúbio, que é o livro dele, vai estar aí em breve, tá chegando no mercado. O Leandro Azeredo também tá com um projeto de livro sobre o sono pela Rúbio. Falei, vem pra Rúbio. Fábio, um grande abraço pra você, Fábio Rúbio. Né? Rúbio, você vai estar na Bienal, ó, dia 22 eu tô na Bienal, eu tenho um projeto de livro, acho que eu vou passar na tua sala, então, porque é uma editora especializada. Então, até que esse livro aqui, ele é um formato que eles chamam de formato de plantão. Né? Ele não é livro de bolso, tão pequenininho, mas é um livro fininho pra botar. Né? Cabe no bolso do jaleco. Do jaleco, exatamente. Cabe no bolso do jaleco, aquele bolso então, sem fundo. Tanto é que eles têm desse livro de antibiótico-terapia, né? E tudo que era voltado para o público médico na época e tudo mais. Aí? Então, ele é mais estreitinho, né? Então, cara, foi o nosso grande objetivo. Porque o livro, pelo que você falou, ele... digamos assim, facilita a vida do fisioterapeuta, que ele não precisa pensar, né? Não precisa... dá uma facilitada. Basicamente então, por exemplo, né? Pô, vou pegar um paciente, botar ele para deambular com um potássio de 2, não faz sentido, né? Já que o potássio atua na contração muscular. É isso, é óbvio que vão ter alterações laboratoriais que não interferem, né? Vão ter várias alterações laboratoriais. Vai fazer tanta diferença, né? Agora, existem algumas que sim. Então, assim como a gente precisa que o paciente tenha uma hemoglobina acima de 8, pelo menos, para a gente desmamar um paciente da ventilação, existem outros fatores. A mesma coisa, imagina, né, uma paciente com distúrbio de coagulação. E ela vai para dermato. Ela vai fazer lá vários furinhos, vai fazer, né, uma... que chamam de lipo de papada, né? Sim. Então vai lá fazer intradermo com vários furos ou microagulhamento com roller. Essa paciente vai sangrar horrores.
Então é justamente na tentativa Muito de bom. dar... É para quê? É o que eu falo. É para atender aquele paciente que muitos não atenderiam. É você sair da mesmice. Porque é aquela coisa, é igual o goleiro. O goleiro que pega a bola fácil, qualquer um pega. O goleiro bom é que pega a bola difícil. Essa é a diferença. Né? Isso aqui é para você ser o goleiro que pega a bola difícil. Porque atender o paciente basal, todo mundo atende. Sim. Agora é aquele paciente que a galera tem medo de atender. Né? E aquele Faz paciente muita que diferença. né, na minha época, quando eu era novo, na época eu peguei um paciente, né, para atender, ele era hemofílico. Menino novo, né, Diego, tinha 15 anos na época, jogando futebol, fez uma lesão. Até a parte de trauma, eu tinha pouco tempo, então eu já estava fazendo pós, mas eu tinha um conhecimento ali, né, de exame laboratorial. Esse menino, 3 fisioterapeutas não quiseram atender ele, com medo, porque ele era hemofílico. Aí você fala o quê? Peraí, hemofílico não tem direito a tratamento? Porque eu tenho medo de tratar? Eu falei, não, atendo sim. Fui lá, eu quero saber quanto é que tá o TAP-PTT dele, que são exames, né, de coagulação e tal. Atendi o garoto, né? O menino fez uma hematoma que vinha da virilha, né, aqui da raiz da coxa até a fossa poplítea. Um hematoma assim, burral. Tomou um chute. Nossa. É hemofílico, sangrou. O garoto ficou com um bloqueio articular por causa disso. Caramba. De joelho e coxa femoral. Então demorou. Eu fiquei atendendo esse menino quase 6 meses. Coisa que era uma coisa assim, né? Apenas um chute. Que seria um hematoma simples. Pra quê? Hemofílico. Mas as pessoas ficaram com medo. Então é isso. Às vezes o conhecimento te dá uma segurança. Pô, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então Sim. foi o nosso objetivo. E aí já tem gente falando, próxima edição. E aí o nosso objetivo é esse. É sempre o quê? Ampliar. Então essa aqui já é ampliada quando a gente compara com a primeira edição. Então, talvez aí para a próxima edição a gente deva ampliar. Por exemplo, aqui não fala de Covid ainda, porque a gente lançou em 2019, Sim. né? Então, aqui ele não tem nada de Covid ainda, porque foi pré-Covid. Talvez agora no próximo, edição, talvez automaticamente a gente vai botar algumas coisinhas de Covid aí Interessante. também. Já Ok? vamos que trazer ajuda Alexandre Justiniano para lançar o livro aqui com a Só o gente. próximo já está convidado. É bom porque, por exemplo, eu lembro que quando trabalhava no hospital, quando não estava no CTI, mesmo quando eu não estava no CTI, estava trabalhando ali na enfermaria, eu tinha o costume também de usar, de olhar ali o exame de sangue justamente para Paciente, olhar alguma Para dar coisa. uma segurança, né? Exatamente, que isso faz muita diferença, entender de exame laboratorial. É isso que eu ia falar, o grande diferencial do profissional não tá na técnica, tá exatamente no conhecimento, O conhecimento que ele adquire, cara. ele tem que ter. Exatamente. Porque aí depois com isso atender fica muito fácil. Aham. Eu falo isso também pro graduando. Quando a gente vai fazer estágio, né, quando a gente era acadêmico, você primeiro, às vezes você começa a atender primeiro que às vezes avaliar. É. Você tem mais segurança em atender, porque o teu professor já avaliou, alguém mais experiente já avaliou, e diz que você tem que fazer Só isso, executa, isso e né? isso. Você só executa. Qual é o seu medo? Avaliar sozinho. Esse é o medo. Então, muitas vezes, me dá aqui, aí tu pega lá, né? Eu fiz traumato, a minha estágio de traumato, com ninguém menos que Nito Petroni. Na Fisiobarra, na época. Eu nem sou formado pela Estácio, mas na época, Nito Petroni tinha lá, né, a clínica dele na Barra, e aí ele montou, ele tinha clínica de recuperação acelerada, Nito Petroni. E aí esse meu amigo meu de faculdade, que virou meu sócio, falou, pô, cara, tô fazendo estágio lá, vamos lá. Na época era prova oral, né? O meu supervisor de estágio, Fabinho Azevedo, hoje fisioterapeuta do Botafogo, né? Fabinho foi meu supervisor de estágio. Então, e aí o nível era muito exigido, né? Mas é óbvio que, poxa, vou fazer, né? Era muito, muito mais tranquilo. O Fábio já avaliou, me dá aí, Fábio, que eu atendo. É mole, agora e você avaliar? É isso. Então, o maior desafio é a avaliação, porque a execução sempre é muito mais fácil. Quando a gente se depara para as áreas de saúde, né? Vou botar aqui um parênteses, erro médico, né? Que é um termo que estão querendo abolir, mas a maioria são erros de quê? Diagnóstico. Porque o cara tinha meningite e falou que o cara tinha uma virose. Porque se soubesse que tinha meningite, o tratamento já está fundamentado, ó, antibiótico e acabou. Então, quando a gente vai para os erros da área, né, quando se fala muito em erro médico, mas, por exemplo, mas a gente está falando de erro diagnóstico. Obviamente, um diagnóstico errado, tratamento errado. Se a gente trata para fisioterapia, é a mesma coisa. Um diagnóstico errado, tratamento errado. Se o diagnóstico está certo, o tratamento já está muito fundamentado, né? Você já sabe meio o que fazer. E esse é o grande desafio, né? Para o fisioterapeuta querer cada vez mais estudar. Isso é paradoxal, porque a gente está numa era que a galera quer cada vez mais as coisas prontas. E isso é técnica, quer aprender a técnica e acabou. É uma coisa que eu sempre tive na cabeça, cara. Quem sabe avaliar bem, consegue tratar bem. Tratar bem. É fato, não tem como. Não tem como. Porque as pessoas fazem o inverso, né? Elas
Exatamente, assim, não tem. faz a técnica, mas não avalia bem. Avalia a técnica, vai tratar o sintoma. Exato, trata né? só o que... tá igual sentindo o quê? eu, quando fui do exército, você falou, né? O do exército, por exemplo, eu tive época de tratar, né? Você estava fechado, a gente atendia trauma. Então, por exemplo, chegava paciente pra gente lá com diagnóstico, lombalgia. Isso é diagnóstico aonde, gente? Isso é sintoma. Me lembrei logo Gonalgia. Aí tu vai tratar, o que tu tá tratando? Algia. Exato. Aí o paciente fica lá 20, 30 sessões e não melhora. Essa é a realidade. Você citou essa questão da lombalgia, eu lembro logo do Henrique Balgast, que o Henrique Balgast falou assim, toda vez que alguém chegar pra você falando que tá com lombalgia, faz assim pra ele. Tem um livro dizendo, tem pelo menos 400 causas, pelo menos, aí 400 causas associadas ao que? A lombalgia. A lombalgia. Né? A parada é tão louca que uma vez eu recebi uma paciente com analgia. Aí eu fui perguntar a ela, o que aconteceu? Ela tava andando na rua, ela foi atravessar em Copacabana, tinham 2 carros parados, né? Ela foi atravessando no meio de 2 carros. Ela deu uma joelhada no carro parado. Bateu. Aí foi pra ortopedista, fisioterapia. Só botar Gente, gelo, pô. gelo. Analgia, tá com dor no joelho, Mas uma paciente deu uma joelhada num carro parado, onde é que entra a fisioterapia ali nesse aspecto. Não tinha assim, bloqueio articular, não tinha nada. Era um quadro álgico de um trauma É o simples. Bendito do profissional que acha que o fisioterapeuta faz massagem. Faz tudo. Pra aliviar a dor. Cara, isso pra mim foi assim, eu nunca mais esqueci disso, porque, isso foi no exército, porque eu fiquei assim, pasmo, porque é a cultura de mandar pra fisioterapia mesmo sem precisar. Não, e às vezes tem o contrário também. Eu tava vindo pra cá, me ligaram pra marcar uma consulta, e aí ele, não, que eu tô com uma dor cervical, mas aí eu não posso fazer, né, porque eu tô com dor. Aí eu falei, justamente o contrário, né, você precisa vir ao consultório, eu preciso entender o que tá acontecendo pra eu tratar essa dor. Então é justamente quando você tá com dor, você tem que vir. Deixa eu fazer uma perguntinha, quando a sua dor passar, você vai vir? Nós ficamos bater um papo, tomar um café. Né? Cara, mas eu acho que também falta muito isso da educação, não dos fisioterapeutas, mas também dos profissionais médicos, né? Educar melhor os pacientes em relação ao que ele deve fazer de fato, o que ele deve procurar, porque muitas vezes é isso, o médico, tá com dor? Tá, vai pro fisioterapeuta. Tipo assim, se ele poderia encurtar o caminho dessa pessoa, aí só coloca gelo e tá bom, se piorar, aí você procura um fisioterapeuta, ou você me procura de volta, mas não, parece que faz um trabalho, parece não, né? Faz um trabalho de qualquer jeito e acaba a pessoa ali perdendo tempo em coisas que não precisava. Se livrar do paciente muitas das vezes. É o lado humano que falta, né? Falta o lado humano e ele só quer se livrar, só quer passar a peteca pra frente. Já aconteceu comigo também, da paciente rodou numa fisioterapia durante 10 sessões, que é o básico, aí fui parar lá no consultório. Aí eu até brinquei com ela, eu falei, por que você não veio aqui direto, pô? Você ia economizar 3 meses da tua vida fazendo só infravermelho, gelo e TENS que ela fez. E aí eu avaliei, era a mesma coisa, disfunção ali, quadril, joelho, passei exercício, vai embora, nunca mais voltou no consultório. Falei, pô, você podia ter encurtado 3 meses da tua vida fazendo nada de fisioterapia. E é o que eu falo, na fisioterapia nas todas as áreas. Hoje, a gente não vê, por exemplo, colegas profissionais médicos mais novos examinando o paciente. O paciente chega com dor, tomografia e manda o cara embora. Aconteceu isso com minha mãe muitos anos atrás. Eu até conheci o ortopedista de vista e tal, não sei o quê. Eu fui com ela. Chegou lá com uma história de dor na coluna. Ele não examinou, pediu tomografia. Aí ela voltou com a tomografia, eu fui junto. Ele olhou a tomografia, fisioterapia. Acabou. Pô, é loucura. Não fez um exame, nenhum teste, nenhum. Aí é complicado, né? Então, assim, é difícil. Então, você não tem um bom diagnóstico, você não vai ter o tratamento, porque no diagnóstico que o paciente tem, é bem complicado. É duro, a situação tá difícil, mas a gente tá aqui pra melhorar, né? A nossa meta é essa, melhorar o profissional e o mercado como um todo. Nessa vertente, Alexandre, conta pra mim, como você enxerga o futuro da profissão de fisioterapia em termos de reconhecimento e valorização? A gente vem lutando bastante, né? Felipe tá lá na Câmara Técnica, eu também sou da Câmara Técnica no Conselho. A gente vem lutando bastante para que a gente tenha uma valorização. Você tocou no assunto lá um pouco no início. É importante entender que isso tem que partir de uma forma intrínseca. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Gente, quem regula o mercado é a lei da oferta e da procura. Não tem jeito. Então, infelizmente, por exemplo, eu já trabalhei em home care, né? Eu sei como é que é difícil essa área. Vou dar um exemplo, que o home care que é uma área, né? Que acaba passando por esse processo de valorização, como você falou do valor que é cobrado hoje, o que era antigamente, tá?
Então, realmente, por exemplo, o valor que eu ganhava quando eu trabalhei em home care em 2000, 2002, não é muito mais alto do que, né, é cobrado, é pago hoje. E, infelizmente, as operadoras sabem disso. Como as operadoras sabem disso, elas precisam prestar um serviço. Vou pagar isso porque eu vou conseguir gente. Porque é uma questão muito simples. Se não tivesse quem fazer, elas iam ter que ser obrigadas a aumentar o valor. Não tem jeito. Ela precisa prestar o serviço. Então eu preciso ter profissional fazendo. Só que eu não tenho. Como é que eu vou arrumar? Pagando mais. E aí você tem um exemplo. Eu botei isso agora recentemente lá no grupo. Eu participo de um grupo chamado Intensivism, né? Que é de terapia intensiva e tal. Mas o pessoal falou de home care, fala de tudo lá às vezes. O mesmo home care que hoje está pagando R$40 o atendimento da fisioterapia, 45, está pagando 180 o TO. É o mesmo conselho. Tem alguma coisa errada. Simples, lei da oferta da procura. Tem menos TO. Tem pouco TO, para ter eu preciso pagar mais. Então, se as pessoas se recusassem, e aí a gente entra no paradoxal, na utopia, digamos assim. Porque aí vai cair onde? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Então é meio que um cachorro correndo atrás do rabo. Eles sabem disso. Como eles sabem disso, é esse o valor. Porque eu vou conseguir ter Ele gente. vai encontrar alguém. Entendeu? Então tem isso. Vou contar uma história que aconteceu. Não vou citar nomes nesse caso. Nesse caso não. Durante a pandemia, um determinado hospital no Rio estava pagando 4 mil e poucos reais lá na época, tá? O valor acima do piso durante a pandemia. Teve lugar que pagou muito mais que isso, até a prefeitura pagou. Mas enfim, esse hospital especificamente pagava aí quase 5 mil reais, 4 mil e poucos reais. Por causa da pandemia. Quando houve ali a diminuição da pandemia e acabou, né, a pandemia em si, ainda havia casos, como de vez em quando acontece, mas na pandemia, o salário caiu para R$1.500. Jurou. O mesmo hospital. Cara, nesse momento, era coisa assim, o hospital tinha muitos fisioterapeutas, 40, 50, sei lá quantos. Era para todo mundo falar assim, não quero mais. Muitos saíram, outros não. Só que sai 5, sai 6, ele substitui. Agora ninguém substitui 70, 50 de uma vez só. Duvido. E aí se essa galera saísse todos de uma vez só, a partir de amanhã ninguém vem, e batesse lá no conselho, porque a gente sabe que, né, modesta parte, a gente sabe que o William recebe todo mundo, né, ele é um presidente acessível, ia chegar lá, viemos aqui, ia mandar uma fiscalização lá, cadê os fisioterapeutas? Óbvio que o conselho não tem, né, esse ato fiscalizatório, vai que não tem, mas ele não vai, isso aí é uma fiscalização da Anvisa. Mas ele vai chegar lá, olha só, você tem CTI funcionando e não tem fisioterapeuta. Opa, vai notificar, vai comunicar, né? Então ele vai notificar as instituições pertinentes. Isso é gerar uma repercussão muito grande. Mas não, uma galera ficou. Aceitou. Já era. E é esse o problema. Justamente entendo, né? Como diz um amigo meu, o corcunda sabe como se deita, né? Cada um sabe onde o calo aperta. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam pagar as contas, mas enquanto acontecer isso, a gente passa por esse problema. Então são profissionais que se submetem a isso e levantam a bandeira de reclamar das instituições. Aí reclama do CREFITO, reclama do sindicato. Mas infelizmente isso não depende, porque isso é uma questão pessoal mesmo. Tem que ser assim, eu não quero mais, mas eles sempre encontram alguém, sempre, né, que vai ter. E eles sabem isso é uma tática. Eles sabem disso. Você não quer, mas outro vai querer. Aguarda aí. Exato. Então não tem a mínima preocupação. Tá? Então, assim, eu vejo que a nossa área cresceu, né? A profissão cresceu muito, as especialidades evoluíram. Eu sou um eterno otimista. Agora depende, para melhorar mais ainda, depende da gente. Depende, quando eu falo da gente, nós, fisioterapeutas. Não depende das instituições. As instituições, elas não dão apoio, tá? Então, o sindicato vai apoiar, a FERJ vai apoiar, o CREFITO vai apoiar. Elas dão apoio, mas depende de nós, dos profissionais. Enquanto não houver essa conscientização, a gente vai estar batendo cabeça. Por causa disso, porque é lei da oferta e da procura, e as pessoas não conseguem entender isso. Vou até mudar o discurso do Alexandre agora, vou tomar essa liberdade. Depende de você, porque a minha parte eu sempre fiz. É assim, não querendo me gabar, mas já recebi proposta para trabalhar em home care, eu falei assim, cara, por essa quantia eu não saio de casa. E sempre incentivei os meus amigos, meus colegas, meus conhecidos, independente da desculpa. Eu falo assim, cara, tá difícil, vai pra outra área então. Se a única coisa que você enxerga, se a única coisa que você tá vendo, você consegue fazer
depreciar aquilo que você faz, Então vai embora, né? pule e faz outra coisa. Inclusive, nesse grupo, eu já fui destratado por um profissional por causa disso. Inclusive, esse grupo, o Villain, tá? E ele falou, vou notificar esse profissional. Sim, já sei até Que quem ele foi o profissional. que ele me destratou lá. Por quê? Eu fui falar isso, gente, não adianta. Foi teu aluno. Não sei o quê. Oi? Foi teu aluno, inclusive, a pessoa que destratou. Então, gente, não adianta ficar mas eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Aí me agrediu, falou palavrão, aquela coisa toda. E aí justamente isso que eles usam. Eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Justamente por causa disso, eles pagam um valor ínfimo, porque eles sabem, vai ter sempre alguém querendo. Exato. Vai ter sempre alguém precisando. Vou complementar. Vai vender pipoca. Pipoqueiro na esquina da minha casa cobra R$10 o pacote de pipoca. Então, assim, Vai ganhar mais. você faz o pacote de pipoca em 2 minutos se você demorar pra botar a pipoca dentro do saquinho. Eu brinco e falo, vai vender Jequiti. Vai Não vender- tem necessidade, alternativas tem. Que eu me formei, eu também recebi uma proposta de R$25. Eu falei, cara, tá louco, eu vou trabalhar em outro lugar, pô. Vou procurar uma loja de roupa, trabalhar como vendedor, vou dar um jeito de trabalhar de outro lugar, mas E eu não aceito. ponto muito importante, já que ele levantou essa bola, a gente tá do lado do Fred da Taco de Campo Grande. Pô, trabalhei na Taco. Foi meu primeiro emprego, pô. É mesmo, então. Foi meu Referência. primeiro emprego. Beijo pro rapaz que falou E aí, lá mais uma da vez, Taco. querem culpar as instituições. Por exemplo, as empresas de home care. Mas as empresas de home care, elas efetivamente, elas são intermediadoras disso, isso é fato. Por quê? Aí vamos entrar para lado vocês como gestores. As empresas não querem lidar com pessoa física. É arriscado. Ele quer trabalhar com pessoa jurídica. Por quê? Por causa disso. Porque ele sabe que é um risco. Então ele contrata o intermediador. Por outro lado, esse intermediador, ele paga pouco porque ele recebe pouco. Sim. Então, ele também não tem poder de negociação, tá? Sem querer defender, tô aqui apenas fazendo, né, a minha opinião, eu entendo dos dois lados. Porque eu falo assim, cara, por esse valor eu não consigo conseguir ninguém não, cara, você vai ter que aumentar, porque eu não consigo mesmo. Mas ele sabe que ele consegue, então fica nisso. Ah, porque as empresas, que não sei o quê, sim, mas o que acontece? A empresa, antigamente era assim, o plano de saúde contratava diretamente o fisioterapeuta. Ele entrava na justiça querendo vínculo empregatício. É isso que acontece. E aí, né, o que a empresa faz? Não quero negociar com pessoa física, só negocio com pessoa jurídica. Então, automaticamente, eu preciso desse atravessador, que é a empresa de home care, que é contratada pelo plano de saúde. Óbvio, ela precisa ter um lucro em cima. E aí ela repassa um valor. Só que ela recebe pouco do plano de saúde e repassa Menos ainda. menos ainda. Mas por quê? Porque o cara não quer. O terapeuta aceita, pô. Porque aceita. Ah, mas e por que não pode acabar com o atravessador? Porque a empresa não quer. Porque ela sabe que é um risco trabalhista. Ele tem um risco jurídico. E ela não quer. É só não aceitar, né, pô? Então, esse é o grande problema. Então, mais uma vez, as pessoas culpam as instituições. Então, o culpado é o CREFITO, é a FED. Mais fácil terceirizar a culpa. né? É a empresa do atravessador. Ah, tem que acabar. Eu vi isso também recentemente. Ah, eu vi. Se acabasse com o atravessador. Ia melhorar o quê, cara? O atravessador ele ganha no volume. Tá? Não tô defendendo aqui ninguém, mas ele vai ganhar R$5 a mais. Tá? Só que é R$5 em cada atendimento. Não sei quantos atendimentos ele. O que vai impactar esses R$5 a mais que o fisioterapeuta vai ganhar? Nada. Então, o atravessador não é o único culpado. Né? Ele é um da cadeia, é um elo. Mas é isso. Agora eu culpo o atravessador, que é o dono da empresa, eu culpo o CREFITO, eu culpo culpo todo mundo. Eu não sou o culpado. Eu atender por 20 contos, né? Que é 20 contos, né, 20 contos. Eu atender por R$20 é muito complicado. E aí, a gente, né, Tá nesse caminho. Vai né? nesse caminho, infelizmente. A culpa é dos outros, nunca é nossa. Alexandre, agora a gente está chegando aqui na nossa reta final e aí normalmente a gente faz um bate-bola, né? A gente faz uma pergunta e geralmente você responde com uma palavra ou uma frase mais curta, tá? Então, para a gente começar aqui, vamos começar. Um livro que todo fisioterapeuta deveria ler além do seu próprio, um outro. Que esse aqui... E não vale a primeira edição também, não. Um livro que todo fisioterapeuta deveria ler além do seu livro. Qualquer um, pode ser da fisioterapia ou fora da fisioterapia. É pegada assim, vamos lá. Um livro, A Fisioterapia Intensiva, do Leonardo Cordeiro. Beleza. Um erro que te ensinou muito, ó. O erro que me ensinou muito. Gente, deixa eu ver aqui. Nossa, é difícil, é assim. Um erro que me ensinou muito. Acreditar em algumas poucas pessoas. Sim,
Algumas poucas pessoas, comum. acreditar nessas pessoas me ensinou bastante. Se você não fosse fisioterapeuta, seria alguma outra profissão? Se enxerga em alguma outra profissão? Cara, sabe que eu não. Eu, assim, desde muito, eu sempre quis área de saúde, e aí me descobri fazendo, né, eu acabei o 2º grau, pouco tempo depois eu fui pra fisioterapia. Eu queria ser jogador de futebol, queria ser, né, essas coisas assim, mas profissão em si, estudar. Não. Dizem que eu seria muito bom advogado, porque eu sou muito quizumbeiro, acho que Na área da polícia. eu tô me complementando com isso. Tá Dizem, certo. minha irmã já falou e tal, que eu seria muito bom advogado. Eu não sei se é isso, mas eu gostaria sim de aquele cara que faz. Isso eu acho que eu gostaria. Se fosse aquele advogado que estivesse o tempo todo lá durante o julgamento, né? Uhum. Eu seria um cara que eu tenho bons argumentos, sou um cara muito teimoso e tudo Bom. mais. Ele é ser advogado porta de cadeia. Tentando defender o indefensável. Ele defendeu o indefensável, exatamente. Um desafio da fisioterapia que ainda te motiva. Um desafio, a valorização profissional. Ótimo. Uma frase que te inspira na carreira. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Perfeito. Essa frase é boa, hein? Pra você, gestão é? A capacidade de lidar com a qualidade e defeitos das pessoas. Ótimo. Se você tivesse que dar um conselho pro fisioterapeuta agora, qual seria? Não se especialize na graduação. Você não está preparado para escolher uma especialização ainda na graduação. Aproveite todas as oportunidades. Estude. Faça uma coisa que cada vez menos se faz. Participe de eventos, congressos. Hoje a gente tem uma oferta absurda de eventos gratuitos que não tinha na nossa época e as pessoas não fazem, tá? Então acho que estudar é muito importante, participar de eventos é fundamental. Eventos gratuitos a gente não tinha tanto isso na nossa época. Verdade. E é isso. E não se especialize na graduação, porque você não sabe do seu futuro. Às vezes, você vai para caminhos inesperados que a própria vida te leva, a vida profissional, e você não esperava. Então esse é um Bom conselho. demais. Alexandre, muito obrigado. Foi uma aula aqui que tivemos hoje. Obrigado por dividir todo o seu conhecimento com a gente. E seja bem-vindo aí para quando lançar o próximo, já a edição com Covid. Já está convidado. Pô, eu que agradeço. Assim, quando o bate-papo é bom, passa muito rápido, Passa né? voando, né? Passa voando. Eu que agradeço, muito feliz. Meu primeiro podcast, tá? Que honra! Meu primeiro podcast. Eu agradeço mais uma vez, meu grande amigo. Filipão foi meu aluno. Tamo junto. Muito obrigado. Aos colegas do canal, muito obrigado. É um prazer muito grande. E estamos aí. Quem sabe em breve a gente volta e futuramente, né, arrumar um pouquinho de tempo aí pra gente estar escrevendo. É isso. Eu sei, falta aí a terceira edição do livro, dar uma ampliada, mas... E aí, um abraço a todos, é um prazer muito grande. E tenho orgulho da nossa profissão. Nossa profissão é diferenciada. Não se envergonhe, pelo contrário. A gente tem cada vez mais orgulho da nossa profissão e cada vez mais. Se a gente não se orgulhar, não tem como a gente ser valorizado. Verdade. Então, parte da gente se orgulhar e a gente se valorizar para que os outros lá fora, sempre assim, de dentro para fora e nunca de fora para dentro. É isso, minha gente. Você que está nos ouvindo e acompanhando, não esquece de compartilhar com todo mundo que você conhece. Vamos juntos fortalecer a gestão dentro da nossa profissão. Beijo no coração, segue a gente, procura a gente lá no Instagram, Se inscreva no Fisiocast, canal. se inscreve no canal, compartilha, estamos no Spotify também, enfim, faz a sua parte que a gente segue fazendo a nossa do lado de cá. É isso. Alexandre, muito obrigado. Um abraço, galera, e até a próxima.